Boa noite, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o pessoal do Instituto Lixo Zero pela oportunidade de estar aqui e agradecer também os convidados, né, por se disponibilizarem para estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. Bom, meu nome é Júlia, eu sou engenheira ambiental, ativista climática. Eu trabalho na IDEO Environmental Economics, uma empresa brasileira que atua na área de mudanças climáticas com gestão de gás de efeito estufa e também com educação ambiental, seja curso, palestra, produção de conteúdo. Hoje a gente vai conversar aqui sobre resíduos sólidos, cidades e clima. E eu vou trazer três convidados, que são o João, do Clima de Eleição, a Isabela, do Isa Ambientaliza, e a Mariana, do Projeto Como Anda e da Cidade Ativa. Depois eu vou chamá-los um de cada vez para se apresentarem melhor. E hoje aqui vai funcionar da seguinte forma: primeiro eu vou falar um pouquinho, depois eu vou chamar um por um, e depois a gente vai ter um momento para perguntas, se algum de vocês quiser perguntar alguma coisa. Bom, primeiramente, né, para começar esse assunto, acho que eu tenho que meio que deixar claro do que eu estou falando quando eu falo de mudanças climáticas. E para mudança climática, eu estou me referindo ao aumento da temperatura média global do planeta e todas as consequências que estão ligadas a esse aumento de temperatura. Então, tem extremos de temperatura alta, mas também tem extremos de frio, o aumento do nível do mar, eventos extremos de chuva e de seca. Então, são uma série de eventos que acontecem, já estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Quando eu estou falando de mudanças climáticas, estou falando de toda essa problemática. Bom, e como que isso começou, né? Começou por causa do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, que são os gases que aprisionam calor na atmosfera e fazem com que essa temperatura aumente cada vez mais. E esses gases começaram a aumentar muito por causa das atividades que as sociedades praticam na sua vida cotidiana, digamos assim. Então, a gente tem 5 setores principais, que é o setor de energia, o setor agropecuário, o setor de processos industriais e o setor de mudança de uso do solo e o setor de resíduos, que é o nosso foco aqui hoje nessa conversa. Então, o Brasil, aliás, o setor de resíduos sólidos, ele é o menos significativo no Brasil. Segundo os dados do Sistema de Emissões do Observatório do Clima, né, o SEG, as emissões não chegam nem a 5% das emissões totais brasileiras, mas isso não quer dizer que a gente não precise dar atenção para essas emissões também. Primeiro porque o Brasil, até a informação mais recente que a gente tem, que é de 2019, é que o Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa anualmente. Então, as mudanças que a gente conseguir fazer, elas são significativas também numa escala global. Além disso, é um setor que é um setor-chave para os ambientes urbanos, né? A maior parte da produção de lixo acontece nas grandes cidades. E no Brasil, inclusive, das 10 maiores emissões relacionadas aos resíduos sólidos, todas são em capitais brasileiras, com bastante aglomeração de pessoas, né? Então, é um setor-chave para a área urbana. Só que, além disso, hoje, mais da metade da população mundial já mora em cidades. No Brasil, esse número é mais que 85%. Então, assim, é muita gente mesmo. A gente tem que olhar para tudo que está relacionado à questão urbana, sim, porque é onde estão a maior parte das pessoas. Mas, além disso, também é nas cidades que a gente tem de 37% a 49% das emissões globais estão atreladas às atividades que são realizadas na cidade, incluindo cerca de 70% de todo o consumo energético, então é muita coisa mesmo. Então, primeiro de tudo, eu queria convidar o João para se apresentar, para falar um pouquinho do clima de eleição e para falar um pouquinho para a gente dessa relação clima e cidade, como que isso se dá, como que são os principais impactos. Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema e falar um pouquinho mais do clima de eleição e dessa pauta tão importante como a Júlia estava comentando, que é a agenda de mudanças climáticas dentro do contexto urbano. Eu acho que, primeiro, para me apresentar um pouquinho melhor, né, eu sou engenheiro ambiental pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná
e sou co-coordenador desse projeto, Clima de Eleição, que é um projeto de advocacy sobre mudanças climáticas, que tem um foco bem grande dentro do contexto eleitoral, que é onde a gente começou, mas a gente tem olhado muito para como a gente consegue levar a agenda de mudanças climáticas entre as eleições, principalmente para as cidades. E aí, comentando um pouco sobre esse contexto que a Júlia trouxe, as cidades elas têm se apresentado no Brasil como um espaço de muita oportunidade para a agenda de mudanças climáticas, principalmente porque a gente tem vivido dentro de uma lacuna de governança na agenda de clima em nível federal. Historicamente, quem teve protagonismo na discussão sobre mudanças climáticas foram os países, os estados que começaram a debater o assunto aí nas últimas décadas. E nos últimos 2 anos, essa agenda ela perdeu importância dentro desse contexto, e para que a ação climática acontecesse de alguma forma, a gente começou a olhar mais para os atores subnacionais, e em especial as cidades. Trazendo ainda um outro ponto importante, que no Brasil, as cidades elas são entes federativos, né? Então elas têm aí uma série de potenciais de incidência, diferente de outros países que não têm tanta possibilidade de inserir, de autonomia, de liderança que nem as cidades brasileiras têm. Tá, mas e as cidades brasileiras e a agenda de clima? Como a Júlia comentou, as cidades elas têm um protagonismo dentro da agenda climática, tanto porque elas são espaços onde concentram grandes emissões de gases de efeito estufa, como a Júlia muito bem comentou, mas também porque a maior parte da população vive em cidades no nosso país. A Júlia até comentou que são cerca de 85% das pessoas no Brasil vivem nas cidades. Cidades essas que não foram preparadas tanto para lidar com tanta pessoa morando, mas também para lidar com a intensificação da crise climática dentro desses espaços, né? Cada vez mais a gente tem visto os efeitos da crise climática através de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E, em geral, quando esses eventos atingem as cidades, eles vão atingir as pessoas de forma desproporcional, ressaltando aí as diversas desigualdades que nós temos no nosso país. Grande parte das pessoas que vivem em cidades não tem acesso a total infraestrutura adequada para viver, não tem acesso a políticas públicas básicas como de saneamento, de saúde, de habitação. E quando vêm os fenômenos climáticos extremos, como as secas, como as tempestades, que daí geram deslizamentos, alagamentos, essas pessoas elas já não têm acesso a certas necessidades, elas vão ser as mais impactadas. E como exemplo eu trago até o contexto de onde eu moro, que é Curitiba, no Paraná, onde a gente está passando pela nossa maior estiagem. Na verdade, toda a região sudeste e sul do país está passando pela essa estiagem, mas a gente está em racionamento de água desde o ano passado, já tem mais de um ano que a gente está vivendo esse evento. E esse racionamento ele afeta mais e primeiro os bairros que têm menores índices de desenvolvimento da cidade. Então a gente vê que mais uma vez esses eventos eles acabam ressaltando todas essas desigualdades. Mas para não falar só que as cidades são espaços que sofrem com a crise climática, existem muitas oportunidades que as cidades têm de investir na ação climática. Então, você adotar tecnologias e formas de planejamento e de gestão das cidades que possibilite que elas sejam, ao mesmo tempo, mais resilientes a esses fenômenos climáticos extremos, mas também emitam menos gases de efeito estufa, isso não tem só um impacto para a agenda climática global como um todo, mas isso melhora diretamente a vida das pessoas. Porque quando você pensa em mobilidade ativa para cidades, quando você pensa em centrais de compostagem nos bairros, quando você pensa em outras formas de gerar energia que seja descentralizado, você está gerando uma melhora na qualidade de vida direta e instantânea para as pessoas que moram nas cidades. Então, a gente também gosta de olhar muito nesse sentido, né, de que falar de ação climática não é falar da crise climática global como um problema somente que nós temos que resolver, mas como uma série de oportunidades tanto para os gestores municipais quanto para a população que vive nas cidades brasileiras. Então, trazendo um pouco mais sobre o que a gente faz no clima de eleição, como eu comentei, a gente olhou essa lacuna de governança que a gente tem na agenda climática em nível federal e pensou que
a maior parte dos gestores públicos nas cidades brasileiras não estão muito preparados para lidar com esse fenômeno atualmente, no nível municipal. E então a gente sentia muita necessidade de capacitar as lideranças da administração pública para que elas pudessem assumir o protagonismo da ação climática, já que isso não vai vir de Brasília tão cedo. E aí a gente criou esse projeto, foi ano passado, no contexto eleitoral, e disponibilizou capacitação para as lideranças da administração pública, para as pessoas que queriam ser lideranças, né, da administração pública, tanto ensinando o que é mudanças climáticas, o que está acontecendo. Essa seca, ela não é uma seca por si só, ela está ligada a esse fenômeno global, mas também mostrando ferramentas para que essas futuras lideranças pudessem responder a isso. Então, políticas públicas que já existem no Brasil, em todas as áreas das cidades, como de resíduos, energia, espaços verdes, transporte, que possam ser replicadas em outras cidades para que a gente possa ter mais municípios aí protagonizando a ação climática. E aí a gente disponibilizou esse curso, conseguiu eleger no fim, tudo isso sem grana, fazendo no nosso tempo voluntário, né? Era muito mais na visão do impacto que a gente queria gerar. E aí a gente conseguiu eleger 22 lideranças em 3 regiões diferentes, Norte, Nordeste, 4 regiões, desculpa, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E o que a gente tem feito agora é usar essa mesma metodologia de capacitação para lideranças, mas focando tanto em pessoas que trabalham na administração pública, nas secretarias, nos órgãos públicos e também no legislativo, e também lideranças da sociedade civil, porque a gente bota muita fé que participação é uma parte muito importante aí para que a gente consiga fazer a ação climática acontecer nas cidades. Afinal de contas, não necessariamente todas as pessoas da cidade estão representadas no poder público, em geral não estão, na verdade. Então a gente bota fé que é muito importante capacitar essas pessoas também. Então, é o que a gente tem feito aí no clima de eleição, se preparando para as eleições do ano que vem, mas olhando muito para as cidades, assim, tem até a frase de uma liderança, diretor executivo do WRI, que é o World Resource Institute, que fala que a batalha sobre as mudanças climáticas, ela será vencida ou perdida nas cidades. Que as cidades, elas podem ser um grande desafio, mas também pode ser uma grande oportunidade aí para a agenda de clima. E isso sem considerar a perspectiva futura, né, de que se no Brasil a gente já é muito urbano agora, seremos mais daqui a 50 anos, mas isso é um fenômeno global, né, a urbanização ela tende a se acelerar em todos os continentes, né, não só na América Latina, que é um continente muito urbano. Então, basicamente, assim, o que eu queria deixar dessa fala rápida é que as cidades, elas são um espaço de oportunidades para a agenda climática. A gente precisa olhar para as cidades como a oportunidade mais rápida que a gente tem de fazer alguma coisa acontecer, considerando que em nível nacional isso não vai vir tão cedo. E que lideranças públicas, muitas vezes, em nível municipal, elas querem fazer algo, mas elas ainda não conhecem, não sabem como. E aí a gente tem diversas oportunidades em contexto municipal de melhorar a vida da população e também de contribuir para a ação climática, para que a gente consiga aí fazer o Brasil sair desse lugar onde a gente está agora, de atraso, né? Então é um pouco disso que eu queria trazer para essa primeira fala. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada pela sua participação, muito boa. O projeto é incrível, acompanhei muito ano passado. E é fundamental também o que você pontuou sobre o ponto de vista também de não deixar ninguém para trás, né? Então, acho que essa parte da capacitação também tem muito a ver com isso, para capacitar para que essas políticas públicas sejam realmente efetivas. Bom, mais para frente a gente vai voltar em alguns pontos que você falou, mas agora eu queria trazer um pouco mais para o aspecto dos resíduos sólidos em si, né? Quando a gente fala de emissão e de resíduos sólidos, a primeira coisa que a gente pensa é em gás carbônico e metano, que são gases gerados durante a decomposição dos resíduos, seja num aterro sanitário, num lixão, num local clandestino de disposição, mas com o tempo o lixo vai se degradando e essa degradação libera esses gases também, que também são gases de efeito estufa. Só que, na verdade, o setor de resíduos ele está muito relacionado com os outros setores que eu mencionei antes, principalmente de energia de processos industriais,
Então, assim, apesar do setor de resíduos não ser tão significativo em termos percentuais em relação aos outros setores, é um setor que tem muita capacidade de reduzir a emissão e não só na disposição final, e sim quando a gente avalia o gerenciamento dos resíduos como um todo. Então, assim, reduzir a quantidade de resíduos pode ajudar a diminuir os gases de efeito estufa de energia e processos, por exemplo, durante a fabricação de novos produtos ou na extração de matéria-prima, né? Se a gente tiver menos resíduos, será que a gente não consegue diminuir essa fabricação de novos produtos? E além disso, tem também a questão da reciclagem, né? Que é uma etapa fundamental quando a gente está pensando em circularidade do sistema, que eu acho que é uma das coisas que o Instituto Lixo Zero fala muito. Então, assim, pensar a circularidade do sistema, passando pelo reaproveitamento dos materiais, reduzindo ao máximo a extração de matéria-prima, são setores-chave também que o setor de resíduos pode contribuir para que outros setores também reduzam suas emissões. Então, assim, eu vou chamar agora a Isabela, do Isambientaliza, para falar um pouco do projeto dela. Ela é especialista em resíduos sólidos e, assim, gerenciamento de resíduos é fundamental na ação climática, é um setor-chave em cidades. Então, eu queria, por favor, Isabela, que você falasse um pouco, assim, do panorama, o que você acha importante pontuar nesse bate-papo que a gente está conversando aqui hoje. Olá, gente. Então, eu sou a Isabela. Me apresentando um pouquinho, eu sou bióloga e fiz mestrado e doutorado na engenharia ambiental. E atualmente, nos últimos 10, 12 anos, aí eu estou trabalhando com projetos de resíduos sólidos, em todos os setores, né? Tanto nas empresas privadas e também na parte de projetos federais e também até na parte de pesquisa, né, acadêmica, dá para se considerar também. E o que eu vou deixar, assim, não quero deixar aqui uma visão pessimista, né? O que eu vou tentar falar aqui é sobre o cenário que eu acho que está acontecendo, as lacunas que faltam serem observadas, né, por todos os setores, para que a gente tenha essa melhora no gerenciamento de resíduos, e aí sim possa contribuir também nesse sentido de redução de gases, né, e contribuir aí para não ser mais um problema para as mudanças climáticas. Então, o ideal seria, né, no gerenciamento, ideal seria minimizar essa quantidade de resíduos, né, também aumentar o número da reciclagem, os valores de reciclagem, que hoje no Brasil são super baixos, estão cerca de 6%, né, entre 6% e 9%, sendo aí otimista, e também fazer os processos tecnológicos para reaproveitamento energético. Então, quando a gente considera esse exemplo, né, desses 3 pontos, a gente tem hoje no Brasil muito pouco incentivo para esses aspectos. Então, quando a gente fala, vamos dar um exemplo da minimização, né, as empresas ainda, elas não estão acostumadas a dar esse foco principal na questão de minimizar resíduos. Ainda se fala muito de novos produtos, novas embalagens, e muitas vezes, a gente que trabalha com reciclagem, a gente vê que novas embalagens, elas são novos problemas, porque às vezes a empresa, né, está achando que é uma embalagem sustentável, que ela está colocando isso no mercado, mas o mercado da reciclagem não vai absorver isso. E se o mercado da reciclagem não absorve isso, se não tem logística reversa, se não tem um pensamento muito mais amplo em relação a esse resíduo vai virar realmente mais um resíduo e mais um problema. Então, e isso, né, o que acontece, volta lá para a exploração de matéria-prima que a Júlia bem falou na introdução. Com maior exploração de matéria-prima, volta para o processo industrial, volta para aumento de emissão, né, dos gases. E outro exemplo também que a gente tem, que infelizmente as cidades ainda não estão muito bem adaptadas, né, eu até me alinho muito à fala do João, achei que foi bem interessante, a gente às vezes tem que pensar que as cidades não estão bem, digamos, preparadas, né, para essa gestão de resíduos, ainda mais com esse aumento, né, de embalagens e de resíduos ano após ano.
Então, quando a gente fala de compostagem, a gente também, às vezes, temos consumidores engajados, às vezes a gente consegue fazer essa educação ambiental que o pessoal vai começar a separar, mas a cidade simplesmente não tem uma iniciativa de aproveitamento de resíduos orgânicos. Então, eu vejo que falta muito conversa entre os setores. Falta, às vezes falam, né, o consumidor não é engajado, não é consciente. A gente tem esse problema? A gente tem esse problema, óbvio que temos. Mas, muitas vezes não é só, a gente não pode pensar só no consumidor, porque a educação ambiental, até brinco, assim, né, bastante, que antes a educação ambiental era uma coisa que a gente falava só para crianças. Depois a gente começou a ver que não dá tempo de esperar essas crianças crescerem, né, talvez quando elas chegarem daqui 25, 30 anos ali, né, o tempo da geração delas, já vai estar acabado aquilo ali, a gente precisa com mais urgência. E aí, então, a educação ambiental também é de adulto, mas eu vou muito além, que a educação ambiental, ela está faltando também em empresas e nos órgãos públicos. Os próprios órgãos públicos das cidades, eles não estão ainda completamente educados ambientalmente, e eles não têm ainda conhecimento do que fazer com o resíduo da sua cidade. Então, às vezes a gente faz pesquisas com as cidades não sabem quantas toneladas estão sendo aterradas, quanto de CO2 que está gerando, quanto que a cidade está gerando de metano, de CO2, quanto que está sendo reaproveitado, quanto que está indo para reciclagem, quantos catadores a cidade tem que consegue absorver esse resíduo. As cidades, elas às vezes, muitas, não têm esse dado, sabe? Então, é uma coisa que eu, como trabalho com vários projetos que trabalham com todos os setores, né, desde o consumidor até o aterro sanitário, quando você vai vendo o ciclo de vida do produto, você vai sentindo essas lacunas, que um setor não conversa com o outro, não adianta a indústria desenvolver uma embalagem que ela acha que é mais sustentável, só focar que a gente tem que tirar plástico e colocar na celulose, não é a nossa solução também. Então, assim, precisa ter políticas, né, e a gente precisa que os setores conversem, a gente precisa do consumidor pensar na minimização de rejeitos, né, e pensar, se educar para considerar comprar mais, né, a granel, por exemplo, né, ou retornar a sua garrafa, mas para isso acontecer, a gente tem que ter a estrutura para ele fazer isso, né, não adianta ele querer fazer e não ter como fazer. Então, eu vejo que as empresas têm que conversar com os órgãos públicos, se adaptar, né, ao que está acontecendo na maioria das cidades brasileiras. E, além disso, a gente tem também, que o João também citou, a diferença, né, geográfica aí do Brasil, que cada cidade tem uma característica muito única, né, e a gente não pode colocar o mesmo gerenciamento de resíduos para todas as cidades do Brasil. A gente tem cidade do Brasil que faz separação, né, que recebe os recicláveis, ou faz a venda deles com barco, e a gente tem cidade que, né, não tem dificuldade de achar indústria para todos os resíduos que ela quer comercializar. Então, a logística reversa, as empresas têm que saber da logística reversa, e eu vejo muito poucas empresas preocupadas com a logística dos seus produtos, né, das suas embalagens, enfim, do que ela gera de resíduo, e mais preocupada com só um marketing, e novos produtos, e blá, 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 e o básico não está sendo feito. Então, o que eu queria deixar dessa fala, né, até às vezes eu fico até um pouco revoltada, assim, porque eu falo, às vezes é mais fácil de resolver do que estão falando, né, não que lidar com todos os setores juntos e lidar com humanos seja uma tarefa fácil, obviamente, mas a gente precisa dessa relação e que os setores se conversem, porque não adianta projetos e medidas isoladas se eles não vão coincidir, né, as etapas e a estrutura da economia circular. A economia circular, ela deve ser prioritária, né, na gestão, mas ela tem que considerar a conversa entre os setores. Então, eu acho isso bem interessante, né, e antes de fornecer a informação para os consumidores, eu acho que é muito importante que os próprios geradores tenham essa informação, né, o que está acontecendo nas cidades? O seu resíduo, ele está sendo absorvido?
qual que a embalagem é pior, qual que é melhor, como que está o preço, né? E muitas vezes os setores não sabem disso, ou sabem e ignoram, né? E os municípios não cobram também atitudes ou nem colocam em pauta esse tipo de discussão, e a gente vai gerando essa bola de neve e, né, aterrando aí dinheiro, matéria-prima e assim por diante, né? Então, eu acho que a gente, como consumidor, né, e também quem trabalha na área, a gente tem que cobrar essa conversação, essa relação mesmo. Eu acho que falta relacionamento e educação ambiental e técnica para todos os setores, quando a gente fala de resíduos. Acho que é isso. Legal, Isa, muito obrigada. Gostei muito dessa perspectiva também, né? Dessa falta não só de conversa, mas também de infraestrutura e, de certo modo, até de informação, né? Para a gente conseguir preencher essas lacunas, para que o setor público e o setor empresarial tenham essas informações, para fomentar essa conversa que tanto falta também, né? Além da pressão popular. Bom, agora por fim eu queria chamar a Mariana para falar um pouco do contexto de cidades e como que as cidades podem, como que eu vou dizer, tipo, tomar a frente, né, nessa transição para uma economia descarbonizada e lixo zero. Então, Mariana, se você puder começar a se apresentar, falar também dos seus projetos aí ao longo da sua fala, tá bom? Obrigada, Júlia. Boa noite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, hoje eu atuo na Cidade Ativa e no projeto Comuanda, sou urbanista e arquiteta. A Cidade Ativa é uma organização social que promove espaços públicos na cidade para que sejam mais inclusivos, resilientes e saudáveis. E o projeto Comuanda, ele é realizado por 4 organizações, que é a Cidade Ativa, Corrida Amiga, Caraminhola e Calçada SP, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, onde a gente tem 3 grandes objetivos, né, que é fortalecer a pauta da mobilidade a pé no país, ele é um projeto de abrangência nacional, fortalecer as organizações que fazem parte dessa rede e articular a pauta, né, assim como o João trouxe, a mobilidade ativa, a gente entende que é uma das chaves para a gente combater aí a crise climática. Bom, é muito inspirador estar aqui com vocês, compartilhando e aprendendo a partir de tantas perspectivas novas. E eu aproveito para reforçar um ponto que o João e a Isa trouxeram, que é esse da construção, né, de uma comunicação clara e acessível entre o poder público e a sociedade civil, baseada na coleta e na transparência de dados sobre o que está acontecendo, né? Quais são os projetos previstos, quais são as ações que estão em andamento. Esse ponto da comunicação é muito sensível e crucial para engajar e sensibilizar tanto as equipes que vão tomar as decisões sobre os projetos, sobre as cidades, mas também para os cidadãos e para as cidadãs que serão beneficiados, né, frente àquelas melhorias propostas pela gestão. Em paralelo à comunicação, e eu acho que isso também é muito fundamental para a gente construir as mudanças, né, que a gente deseja, é articular e engajar entre os diferentes grupos, que a Isa também trouxe bastante aqui, né? Então, considerar poder público, empresas privadas, sociedade civil organizada, instituições de ensino, para que, de fato, tenha uma participação social e que a gente construa, né, isso de uma forma colaborativa e coletiva e que faça sentido para a população. E acho que aí também é uma oportunidade muito interessante da gente abrir, né, para o mapeamento de problemas, entender as necessidades e as oportunidades de determinado local, que podem resultar num plano de ação muito mais efetivo, né, a nível municipal, que realmente atenda às demandas da população daquele lugar. E como a Isa também trouxe, né, não tem como a gente ter uma única solução para uma cidade, porque a gente tem contextos muito diferentes no Brasil, de cidades de pequeno, médio e grande porte, e que as necessidades elas vão ser muito diferentes de acordo com cada um desses cenários, de acordo com o recurso também que cada gestão municipal tem. E é aí que eu acho que o papel das gestões municipais, né, nas cidades, ele é muito importante, que é de fazer essa costura mesmo, né, de articular as políticas públicas, mapear e implementar as boas práticas,
de soluções para a gestão de resíduos, mas também para tantas outras necessidades que a gente tem, que são básicas para a vida urbana, né, nas cidades. E aqui eu destaco o ponto da mobilidade urbana, nessa transição para uma cidade lixo zero, né, que é o meu principal foco de atuação profissional nos últimos anos. E quando a gente pensa em mobilidade, muitas vezes a gente reduz ela ao nosso deslocamento diário, né, do ponto A ao B, por exemplo. Mas a mobilidade a gente entende que vai muito além desse ato da gente se transportar. É, por exemplo, através das infraestruturas de mobilidade que a gente vai ter acesso à maioria dos nossos alimentos, né? E que muitas vezes essas infraestruturas podem apoiar ou reduzir os desperdícios de alimentos que podem ser gerados por conta dessa dinâmica, né? E dessa logística. Em cidades grandes, por exemplo, é muito comum a gente presenciar uma grande parte da população que se desloca por grandes distâncias por muito tempo para chegar no trabalho, numa instituição de ensino. E com isso também a gente ressalta as lacunas nos serviços de transporte público, né, como a falta de manutenção de pontos de ônibus, o sucateamento mesmo desses locais que geralmente estão em áreas mais periféricas da cidade, onde as pessoas estão, às vezes, em situação de vulnerabilidade social, linhas que não atendem, né, linhas de transporte público que não atendem todos esses locais, e junto a isso, o baixo incentivo da infraestrutura para a gente adotar modos mais ativos, né, de transporte, como o caminhar, a bicicleta, o patinete, que podem reduzir muito os impactos ambientais nas nossas cidades. E um ponto também que eu acho crucial, que a Isa trouxe, que eu entendo que se articula muito com a mobilidade urbana que a gente tem no nosso dia a dia, são os estabelecimentos comerciais que fazem parte, né, dos nossos deslocamentos. Então, seja a ida até a padaria, o café, o mercado, a quitanda, que muitas vezes não possuem uma logística reversa mesmo dos resíduos gerados. Assim, eu particularmente não conheço um estabelecimento que tenha esse giro, né, e esse fechamento de ciclo, seja por falta de política, de incentivo, ou até mesmo conscientização, né, que vai muito além do plano individual, essa educação ambiental. Isso aqui trago aqui essa pincelada de como eu penso que a mobilidade urbana influencia e diria que até molda o nosso dia a dia, né, e como a gente pode somar isso a todos os diferentes contextos e situações de vulnerabilidade, de privilégio que a gente tem nas cidades do nosso país. São muitos cenários diferentes e eu acredito que as soluções são múltiplas, né? Não vai ter uma receita de bolo ali fechada que vai funcionar em todos os lugares. Mas um ponto que eu acho crucial é que esse ponto de partida para a gente pensar nas soluções para as cidades, construir ou remodelar espaços públicos, seja baseada na participação social e na criação dos espaços democráticos. Assim, a gente consegue ter essa diversidade, essa pluralidade de perfis que compõem a cidade. E aí, trazendo um pouco do que a Ju comentou, né, de qual é o rumo para essa economia descarbonizada. E ainda trazendo dentro da perspectiva da mobilidade urbana, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é que não basta só a produção de veículos elétricos individuais, né? Ele pode até reduzir o uso de combustíveis fósseis, mas a produção e o ciclo de vida dele vão continuar gerando resíduos e congestionamentos na cidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem que parar para pensar se vale a pena. Além de acentuar ainda mais as desigualdades sociais, porque é uma tecnologia ainda com alto custo aqui no Brasil. Mas eu entendo que essa opção ela é muito interessante para o transporte público, né? Para o transporte em massa, e onde a gente pode ter também uma significativa redução das emissões de gases do efeito estufa. E além, né, quando a gente fala nessa produção dos veículos, da eletrificação, né, dos veículos, é uma ótima oportunidade também para a gente jogar luz para o incentivo à mobilidade ativa, né? Seja destinando recursos para terem infraestruturas mais adequadas, conectadas, úteis, que apoiem essa mistura, né, dos modais. Então, como que eu chego até o ponto de ônibus? A maioria das pessoas chegam a pé, né? Como é que a gente faz essa integração? E se a gente parar para pensar, o caminhar, né, a nossa forma mais natural, saudável e sustentável da gente se deslocar, e que a gente aprende lá quando a gente tem 1 ano e pouquinho e nunca mais esquece. E
pensar, né? Como o caminhar promove não só saúde para a gente, mas também pode ter uma contribuição enorme para o planeta. Tem um dado que eu sempre fico muito impressionada com ele, da Associação Nacional de Transporte Público, que mais de 40% da população brasileira se desloca exclusivamente a pé. Mas eu pergunto, como estão as condições das nossas calçadas, das nossas travessias e das nossas passagens nas cidades para receber essas pessoas, né? São pessoas muitas vezes que não têm escolha para um outro tipo de modal. Então, apesar de todo o congestionamento e o uso dos veículos particulares, né, que a gente vê nas grandes cidades principalmente, tem uma grande parcela da população que já se desloca de modo ativo. Então, por que não olhar para isso, né, e colocar como prioridade nos investimentos públicos? Sem contar que quando a gente promove espaços mais caminháveis e cicláveis, a gente pode melhorar a economia local e gerar novos atrativos, né? Como a gente está nessa velocidade reduzida, passando pelos lugares, fica mais fácil da gente reparar no novo comércio, no novo estabelecimento, resolver ali o que precisa no bairro, passar na farmácia, no mercado, na feira, mas claro que isso também só é possível se a gente tiver um uso, um espaço misto ali, né, naquele local, que seja de comércios locais, de moradia e de serviços necessários para o nosso dia a dia. E quanto mais a gente vai aprofundando, mais camadas vão surgindo, né, que estão atreladas à forma como a gente organiza a cidade e como a mobilidade urbana é fundamental, né, para toda essa organização das cidades. E quando a gente soma tudo isso, a implementação de boas práticas e soluções pela gestão municipal, a gente pode ter um ganho muito grande de incentivar, né, uma mudança cultural mesmo, de educação ambiental, que às vezes parece um trabalho de formiguinha, mas quando você incentiva uma pessoa a ter hábitos mais sustentáveis e saudáveis, isso pode gerar um efeito dominó, e que essa pessoa incentiva outras, e isso vai tomando proporções bem maiores, né? E materializando um pouco de tudo isso que eu comentei aqui, eu vou trazer alguns exemplos de projetos que a gente faz, né? Os dois primeiros é dentro da Cidade Ativa. O primeiro foi uma proposta de ideia que a gente colocou no concurso do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que era para remodelar a forma do uso do espaço da Feira Livre aqui de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é a cidade onde eu moro, onde a proposta central era com foco de como as pessoas poderiam usar aquele espaço, né, para evitar o contágio do coronavírus, mas a gente também viu aí uma oportunidade para incentivar feirantes e consumidores a separarem seus resíduos, a ter, de repente, uma implantação do sistema municipal para compostagem dos alimentos orgânicos, que isso gerasse adubo para os feirantes, né, que estão produzindo ali os alimentos, para que a gente, de alguma forma, conseguisse fechar esse ciclo. Então, acho que aqui um dos grandes aprendizados desse projeto foi que a gente consegue articular diferentes pautas, né? A gente pode ter uma bandeira ali principal, mas que é muito importante a gente olhar para os outros assuntos que dá para ser tratado quando a gente está falando de cidade, né? Porque, na verdade, é uma construção em camadas. E um outro projeto que a gente tem na Cidade Ativa é o Óleo Degrau, que é de requalificação de escadarias em São Paulo, que ele é feito a partir da construção, né, da participação social, de entender as necessidades locais da comunidade que a gente está trabalhando, entender as demandas, as oportunidades, todo o projeto é construído junto com a comunidade, e a gente teve um resultado muito incrível em relação à gestão de resíduos na última edição que a gente fez, no Jardim Ângela, em que antes da intervenção física, né, que foram ali 2 dias de mutirão da comunidade, mão na massa, com pequenas reformas, pintura, grafite. Antes de tudo isso, aquele local era muito abandonado e era um ponto de descarte de resíduo da comunidade. E depois desse mutirão, em questões de poucas semanas, a gente já recebeu, né, o retorno dos moradores, falando que não tinha mais lixo acumulado ali, não tinha mais resíduo acumulado na parte mais baixa da escadaria, e que hoje é um espaço que tem ao invés de ter ali os sacos, né, de resíduo, tem uma mesa onde as pessoas podiam, né, se encontrar. Isso foi em 2018, mas que deu esse outro significado para o lugar, né? Então, se a gente pensar, é algo bem pontual, mas que transformou a vida de muitas pessoas daquela comunidade. Trazendo agora outros 2 exemplos um pouco mais macro, que é dentro do projeto Como Anda, né? Como eu falei, é desenvolvido por mais 4 organizações. Trago aqui 2 grandes frentes. A primeira foi a publicação que a gente lançou como uma forma também de incentivar a incidência política
eleições, um pouco no ritmo do que o João trouxe também, com a pauta do caminhar, né, com a pauta da mobilidade a pé, que é a publicação da Arapel Vou, Caminhos para a Defesa da Causa no Brasil, que traz diversos estudos de caso, com as estratégias, táticas e ferramentas usadas por vários grupos em campanhas, mobilização social, intervenções físicas em ruas, né, com a pauta do caminhar em diferentes contextos, e como o advocacy ele pode acontecer, né, nas diferentes camadas para a gente incidir politicamente. E essa publicação até ganhou um prêmio do Estadão, que é o Vozes Mobilidade, na categoria Mobilidade Consciente, e que nos deu aí um belo embasamento, né, e também para os grupos que fazem parte dessa rede, que hoje são mais de 200 organizações, para se consolidarem e fazerem advocacy nas mais diferentes cidades que estão inseridos. O outro, que agora, a outra frente, né, a iniciativa que está em fase final, é o LabMap, que é o Laboratório de Ação Direta pela Mobilidade a Pé, que é uma jornada que começou em março desse ano e que reúne 10 equipes espalhadas aí pelo Brasil, que estão realizando ações de comunicação, engajamento e sensibilização sobre o caminhar, também de incidência política e intervenções físicas no espaço, né? E como eu falei, com a bandeira da mobilidade a pé, mas articulando com as pautas de clima, saúde, sustentabilidade. Tanto é que essa iniciativa também foi reconhecida pelo Prêmio Descarbonário na categoria Futuro, que foi promovido recentemente pelo Climate Reality Project, junto com o Centro Brasil no Clima, né? Então, acho que, de alguma forma, a gente consegue aí dar valor, valorizar o a pé em outros contextos e, de fato, trabalhar junto, porque a gente acredita que é assim que a gente se fortalece, né? E trazendo um pouco de um contexto final, assim, de como eu acredito que a gente pode caminhar nessa transição, eu sou muito forte nessa opinião de que eu acho que a gente tem que atuar nas nossas estruturas educacionais, na articulação e engajamento, independente do tipo de ação que a gente for fazer, né, entre todos os grupos de pessoas que fazem e usam os espaços da cidade, para a gente conseguir caminhar aí rumo a uma cidade mais equilibrada, com o meio ambiente, mais justa, mais saudável e também mais cíclica, né, com que a gente consiga fechar todos esses ciclos e não ter o que jogar fora, porque o fora é aqui dentro, né? Então a gente não tem esse fora para ir. E acho que também, quando a gente pensa, a gente pode pensar, né, de forma muito global, mas eu acho que a gente tem também uma oportunidade muito interessante da gente se potencializar como agentes de transformação da nossa realidade e com isso as nossas ações locais conseguirem gerar, né, mudanças globais e inspirarem novas iniciativas. E eu deixo aqui duas questões para a gente refletir, que é como as escolhas do meu dia a dia impactam esse sistema que a gente está inserido como um todo, e quais escolhas mais conscientes eu posso fazer hoje, sem precisar de nenhum recurso extra do que eu já tenho. E aqui eu encerro a minha fala, estou super disponível para continuar essa conversa aí nas redes. Agradeço muito a presença de vocês e celebro a iniciativa aqui do Instituto, o convite da Júlia para fazer parte desse movimento e vocês que estão por trás aí dessas iniciativas tão inspiradoras. Mariana, muito obrigada, muito boa a sua fala, muito boa também, muito boas as questões que você trouxe, né, para a gente refletir, essa de pensar o que dá para fazer sem necessidade de nenhum novo recurso, é sempre uma coisa que exercita a nossa criatividade, né, digamos assim. Mas, então, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Para fechar, eu queria só pontuar algumas coisas que o pessoal falou, que principalmente é que, tipo, a gente vê tanto pelo que o João, quanto pelo que a Isabela, quanto pela Mariana falaram, quando a gente pensa em proporcionar um futuro mais seguro do ponto de vista do clima e melhor do ponto de vista dos resíduos, isso também é garantir mais saúde, mais áreas verdes, mais ar puro, mais oportunidades econômicas e sociais para os cidadãos. Então, assim, é uma coisa que, além da necessidade, vai trazer muitas oportunidades de construir cidades muito melhores para todo mundo. Então, essa mudança de pensamento pode ser a virada de chave que está faltando para acelerar o desenvolvimento de um futuro mais sustentável. Então, pegando uma coisa que o João falou, né, usou uma frase do WRI
para meio que começar, né, a conversa, eu vou terminar também com uma frase do WRI, que é que promover a transformação nas cidades é promover uma transformação nos rumos do próprio planeta. Obrigada, e a gente está à disposição, se quiserem procurar a gente depois nas redes, conversar mais, tirar dúvida, estamos à disposição. Obrigada.